Então, um exemplo de ordenação que não é por comparação é a ordenação por contagem. Tudo bem? Então, eu vou contar os elementos para ordenar. Professor, como é que isso funciona? Olha, se você tem absoluta certeza de que o seu vetor só tem, vamos dizer assim, 3 tipos de elementos. Vamos dizer que o seu vetor ele tem o 1, o 5 e o 9. Você sabe que só aparece dentro do seu vetor o 1, o 5 e o 9. Como é que você faz para você ordenar esse vetor sem precisar você comparar os elementos que estão lá dentro desse vetor entre si? Basta você contar a quantidade de uns, a quantidade de 5 e a quantidade de 9. Tudo bem? Eu estou dando um exemplo aqui que só tem 1, 5 e 9. Então, se você só tem 1, 5 e 9, você conta a quantidade de uns, conta a quantidade de 5 e conta a quantidade de 9. Vamos supor que deu 100 números uns. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente colocar da primeira posição do vetor até a centésima só uns. Por quê? Porque você sabe que tem 100 uns lá naquele vetor. Então, você bota 100 uns. Depois você conta lá a quantidade de 5. Deu 20. Aí, nos outros 20, depois desses 100, você vai colocar 5. E no restante, você coloca 9. Tudo bem? Então, a ideia é essa. Claro, essa ideia é a do algoritmo que a gente chama de counting sort, tá? É a ordenação por contagem. Então, aqui no algoritmo counting sort, eu vou supor que você tem essas entradas, né? O A, que é um vetor que possui elementos entre 0 e k. Lembrando que o meu exemplo eu tinha dado 1, 5 e 9, né? Então, aqui eu vou considerar que você tem elementos que estão entre 0 e k, tá? Não necessariamente você tem todos os elementos, 0, 1, 2, 3 até o k, mas você tem certeza de que tem esse limite do k, né? Que vai do 0 até o k. Tá? Então, o seu objetivo, né, a sua saída tem que ser esse vetor B com a ordenação dos elementos de A. Tudo bem? Você tem que fazer por contagem, tá? Então, vou subir aqui um pouquinho. Então, ó, eu vou colocar o algoritmo aqui agora. Aí eu quero que você dê uma pausa no vídeo, tudo bem? Você vai pausar o vídeo e vai pensar o que é que o algoritmo está fazendo aqui, né? Tudo bem? Ó, aqui eu estou incrementando, tá? Aqui eu estou fazendo um incremento. Aqui, ó. E aqui eu estou decrementando, tá? Aqui o for para economizar a linha, né? O primeiro for é essa linha aqui toda, tudo bem? Aí aqui nessa outra linha aqui você tem outro for, tá? Aqui nenhum é dentro do outro não, tá? Nenhum é dentro do outro não, que você tem um for em separado. E você tem esse for aqui, que tem essas instruções aqui. Tudo bem? Então pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Então, ó, dando prosseguimento aqui, ó, a gente tem que o quê? Nessa primeira linha aqui, ele simplesmente está botando o n para receber o tamanho do lado do vetor, tá? Nessa primeira linha aqui, também é simples, né? Ele está pegando um vetor C, que é o dos contadores, tá? Ele vai contar cada elemento, então ele pegou um vetor para contar quantos zeros tem, quantos uns tem até o k, tá? Então, simplesmente ele está só inicializando aqui, colocando zero em cada contador. Aqui na segunda linha, ele está contando cada elemento, ó. Quando ele acha um elemento, vamos supor que ele achou o elemento 0. Tudo bem? Aí ele vai lá na posição do contador que é o do 0 e vai colocar o mais. Ele vai incrementar. Tudo bem? Se ele achou o K, se o A, J ele foi igual a K, ele vai lá na posição do contador K e vai colocar mais. Então aqui simplesmente ele está contando. Agora, da linha 3 para baixo é que a gente fica pensando por que ele está fazendo essas coisas aqui, tá? Mas a gente entende melhor com um exemplo. Então, essa linha 3 aqui, ó, o que é que ele está fazendo? Quando ele coloca o CI para receber o CI mais CI menos 1, e aqui está errado, que você não ia entender mesmo, tá? Por quê? Porque está errado, professor. O seu bota errado e quer que a gente entenda certo, né? Fica difícil. Então, aqui é menos, tá? Ó, I menos 1, tudo bem?
o que é que ele está fazendo aqui? Qual é o objetivo aqui dessa linha? É dele contar todos os menores até o i. Tudo bem? Então, quando a gente chegar nessa linha aqui, a gente vai ter que os contadores, né? O CI, ele vai contar todos os elementos que são... Aliás, ele vai contar a quantidade de elementos que são iguais ao i, que são menores do que o i. Tudo bem? Ou seja, se o C10 é a quantidade de 10 que tem ou elementos menores do que o 10. Tudo bem? Aí para quê? Para ele usar aqui embaixo, tá? Aí esse aqui embaixo ele fica um pouco mais complicado de explicar só falando. Ele fica mais fácil de entender com um exemplo, tá? Então é o que a gente vai fazer agora, tá? Um exemplo. Então, suponha que você tem esse vetor aqui, o A, tudo bem? E você tenha essas posições aqui, tá? Do 1 até o 8, ok? Então, o que é que o algoritmo ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai criar um vetor lá de contadores, tudo bem? E eu sei ó, que tem o 0 e tem no máximo 5, ou seja, o meu K é igual a 5, então eu vou ter do 0 até o 5, tá? Bem, agora ele conta a quantidade de elementos que tem, tá? Então, vamos lá. A quantidade de zeros que tem. Eu tenho 1, 2. Então, eu vou ter 2 zeros aqui. Tudo bem? Aí, qual a quantidade de uns que tem lá? Nenhum, né? Tem 0 aqui. Se você for procurar aqui, você não tem nenhuma quantidade de uns, não. Então, aqui vai dar igual a 0. Quantos elementos que são 2? Você tem 1, 2. Então, aqui você tem 2 elementos que são 2. Quantos 3 você tem? 1, 2, 3. Então, você tem 3 elementos que são 3. 4. Quantos elementos 4 você tem? Nenhum. Tudo bem? Quantos 5 você tem? Só tem esse 5 aqui, ou seja, só tem 1. Ok? Se você contar aqui, ficou 2 mais 2 dá 4, mais 3 dá 7, mais 1 dá 8. Então, contei certo, eu tenho 8 elementos aqui em cima e a minha contagem ficou certa aqui embaixo, tá? Então, a outra coisa que ele faz é fazer essa modificação aqui desse vetor aqui, tá? Ele vai modificar para ficar como? Então, ele vai pegar agora todos cada contador ele vai pegar aquela quantidade de elementos daquele cara, né, mais os que são anteriores, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com 0, ele vai deixar 2 simplesmente. Agora, quantos números são iguais a 1 ou menores? Aí você vai ter que somar esses caras aqui, né? Ó, que é igual a 2, tudo bem? Quantos são iguais a 2 ou menores do que 2? Você vai ter que fazer essa soma aqui, que dá 4. Quantos são menores ou iguais a 3? Você vai ter que fazer essa soma aqui, né? Que dá igual a 7. Tudo bem? Lá ele faz um menos o anterior, mas aqui equivale ao que eu estou fazendo, tá? Quantos são iguais a 4 ou menores do que 4? Você vai contar isso aqui, que é exatamente 7 também. E quantos são iguais a 5 ou menores que 5? Claro que é todo mundo que é igual a 8, né? Porque simplesmente o 5 ele é o maior número possível dentro desse vetor, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar agora esse aqui de cima, tá? Eu vou rearranjar aqui só para ficar mais fácil um pouco a explicação. Tá, agora a gente vai para aquela linha lá aquele último for, que é o para colocar no B, tá? Então, aqui você tem o seu vetor B. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vem percorrendo aqui nesse sentido, né? Esse vetor aqui de cima, né? Ele vem nesse sentido. Ou seja, o primeiro elemento que ele vai pegar vai ser o 3. O da posição 8 aqui, que é o 3, tá? Então, ele vai pegar aqui o 3, o cara que está na posição 8. Ele vai lá para o contador. Ele vem para a posição 3 do contador. Aí aqui você tem um 7. Você vai lá para a posição 7. O que é que você vai fazer? Você vai colocar o 3 lá. Tudo bem? Então você coloca o 3 nessa posição 7. E assim você continua, tá?
Agora, a gente vai para a posição 7 aqui, que tem um 0, vem para o primeiro... Ah, desculpa, antes de fazer isso, né, ele bota o 3 aqui embaixo, né, e faz o decremento aqui desse cara aqui, tudo bem? Ele vai decrementar esse cara. Eu vou colocar com uma cor diferente aqui, só para dizer que ele mexeu, né? Então, tinha 7, foi para 6, tá? Então, ele fez esse decremento. Agora, finalmente, ele vem da posição 7, que ele vai pegar o 0, né? Então, o 0, ele vai pegar essa posição aqui, que é o 2, e vem para cá. E vai colocar quem lá? O 0, tudo bem? Então, vou colocar o 0 aqui. Depois, ele pega e decrementa o contador lá do 0, tá? Então, ele vai para... Estava 2, ele vem para 1. Então, agora ele vai pegar, só para ser um pouco mais rápido, ele vai pegar o da posição, que é o 6, ele vai lá para o 3, vai lá para a posição 3. Do 3, ele vai pegar o 6 e vai lá para a posição 6. E aqui ele vai colocar o 3, tudo bem? Então, ele pegou o 3 e colocou aqui. Depois, ele vai fazer o decremento do 6 e vai ficar com 5 aqui, né? Agora vai para a posição 5. O 5 tem um 2, então ele vai lá para o 2. E a posição 2 lá do contador tem o 4, então ele vem para o 4 e coloca o 2 lá, tudo bem? Então ele vai colocar o 2 aqui. Depois ele vai decrementar o 4, que vem para 3. Tudo bem? Então ele vem para 3. Agora ele vai para o 4. Ele vai para a posição 4, que tem um 0. A posição 0 é referente a 1. Ele vem aqui para o 1. Ele coloca o 0 aqui. Tudo bem? Nessa posição aqui. Depois ele vai decrementar aqui o 1, que vai para 0, né? Tudo bem? Então, ó, aqui eu acho que já deu para perceber como é que acontece, né? Como é que faz, né? Agora, uma coisa interessante desse algoritmo aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é o último 3 que aparece no vetor A, não é? Ó? E também, você viu que ele colocou esse 3 onde? Colocou o 3 bem aqui assim. Tudo bem? Depois, o segundo que apareceu foi esse daqui, né? Ó. Ele colocou ele bem aqui. O que é que você está percebendo aqui? O último elemento 3 no A é o mesmo último elemento 3 do B. Tudo bem? O penúltimo elemento 3 do A, que é esse cara aqui, ele é o mesmo penúltimo elemento 3 lá do B. Então, esse algoritmo, ele é o que a gente chama de estável, tudo bem? Porque a mesma ordem de elementos que aparecem aqui em cima vai ser a mesma ordem de elementos que aparecem aqui embaixo. Estou falando dos elementos que são iguais, tudo bem? Então, o primeiro 3 que a gente tem, ó, por exemplo, é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele viria para cá, tá? Se eu continuasse com o algoritmo, que seria a vez dele. Então, ele viria bem para cá. Então, esse aqui é o primeiro 3 que aparece, referente ao primeiro 3 que aparece aqui. O segundo 3 que aparece vai ser referente a esse segundo 3 aqui que está aparecendo aqui no B. E o terceiro 3 que aparece é o terceiro 3 que vai aparecer aqui no B, tá? Então, esse algoritmo, ele é estável, tá? E assim, esse algoritmo estável é que eu vou precisar para usar no Radix-Sort, tá? Se você percebeu aqui, você poderia argumentar para mim, né? Ah, professor, esse algoritmo ele só resolve o problema da ordenação quando eu tenho a certeza de que eu tenho de 0 até k elementos, tudo bem? Mas lá no Merge Sort, Quick Sort, né? Insertion Sort, eu posso ter os elementos que eu quiser que ele vai ordenar.
Tudo bem? Então, o counting sort, ele tem essa limitação, né? Só que o radic sort, que é o que a gente vai ver agora, ele não tem essa limitação e eu vou usar o counting sort para ele, tá? E a gente vai ver isso agora. Então, aqui no radic sort, eu vou dar logo o exemplo, tá? Porque ele é bem simples, na verdade. Eu vou usar o count sort aqui dentro dele, tá? Então, suponha que você tem aqui esses elementos que você quer ordenar, tá? Aí, a ideia aqui dele é a seguinte. Eu vou pegar primeiro esses camaradas aqui. Ou seja, eu vou pegar o primeiro dígito de cada número, tudo bem? Pegando o primeiro dígito de cada número, eu vou ordenar esses dígitos, tudo bem? Aí, como é que eu vou ficar? Qual é o dígito menor? Aqui, no caso, é o 0. Então, eu vou colocar o 780 aqui em cima, tudo bem? E assim eu vou ordenar considerando somente esse primeiro dígito. Depois aqui eu vejo que o 2 não tem, nem o 3, nem o 4, mas o 5 eu tenho, está aqui embaixo. Então, eu tenho 355. Depois eu tenho 350, o 436, desculpa, então 436. Depois eu vou ter 7, né? Então eu tenho 2 sets aqui, ó. Aí que vem a importância de pegar um que seja estável, né? Aí que vem a importância de eu pegar um que seja estável. Por quê? Porque aqui eu tenho que colocar na mesma ordem que vai aparecer. Então, se aparece primeiro esse cara aqui, eu tenho que colocar ele aqui embaixo, tá? Primeiro, para depois colocar esse aqui. Então, primeiro eu tenho que colocar o 457, depois eu vou colocar o 657. Tá? Depois venho para procuro 8, não tem 8, mas tem 9, né? Tem esse cara aqui que aparece primeiro, que é o 9, 329, e tenho também esse cara aqui, né? Que é o 839. Tá faltando algum elemento aí? Então aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem todos os elementos aí, tá? Então, agora a ideia é fazer a mesma coisa, só que para todos os segundos dígitos. Tudo bem? Eu vou fazer a mesma coisa para os segundos dígitos. Então, vamos lá fazer agora. Então, pegando esses dígitos aí, tem 0? Não tem 0. Tem 1? Não tem 1. Tem 2? Tem. Esse cara aqui, ó, tem um 2 no meio. Então, eu fico com 329. Tem mais algum... Com 2 não, né? 3. Tem com 3. Primeiro aparece esse aqui, 436. Depois está aparecendo 839. Então, pego 839. Tem algum com 4? Não. Tem com 5? Tem. Tem esse aqui e esse aqui. Tudo bem? Então, tenho 355, tenho 457 e tenho 657. Tem algum com 6? Não, né? Tem com 7, com 8 tem, que é esse aqui que está aqui em cima. Então, tem 780. Então, só para conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui tem 7 elementos ainda. Então, agora para dar prosseguimento, a gente pega finalmente o último dígito. Tudo bem? O último dígito da direita para a esquerda, tá, gente? Estou considerando da esquerda para a direita. Então, aqui como é que eu vou ficar? Vou pegar o menor, não tem nenhum com 0, claro. Tem nenhum com 1, nem com 2, mas tem com 3. Tem esse aqui, que é o 329. Tem esse aqui, 355. Tem mais algum? Tem não, né? 3. Tem esse cara aqui, que é 436. Tem esse aqui, que é o 457. Tem algum com 5 aqui? Não. Tem com 6? Não. Tem com 7? Tem, que é o 780. Tem com 8? Tem, que é esse cara aqui, né? 839.
Então, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esqueci de fazer uma aqui, né? Então, vamos procurar esse 1. É exatamente esse cara aqui, né? Que é o que começa com 6. Então, eu vou colocar esses camaradas aqui para baixo. Eu vou colocar o 657 aqui. Pronto, e você vê que dessa forma aqui ele ordenou. Então, esse aqui é o Radix Sort. Agora, vamos ver qual é o tempo desse cara aqui e qual é o tempo do Counting Sort, tá? Ó, só para ficar como exercício, a escrita do Radix Sort, na verdade, ela é bem simples. Você bota ele dentro de um for, tá? Que vai percorrer todos os dígitos, ou seja, vai do dígito 1 até o dígito D, vamos dizer assim, que se tiver um certo dígito D. Aí você bota dentro de um for o Counting Sort. Basicamente é só isso, é só um loop. Então vamos lá para ver o tempo desses camaradas. Então aqui no Counting Sort, né? Como é que a gente fica aqui? Essa primeira linha aqui, a linha 0 é O de 1. Essa segunda linha aqui vai do 0 até o N, então isso aqui vai ser O de N. Né? Essa linha... desculpa, outro erro aqui, tá? Não vai do 1 até o N não, aqui vai do 1 até o K, tudo bem? Então aqui é O de K, tá? Porque aqui são dos contadores, tá, gente? Desculpa, tá? Então, essa linha aqui vai do 1 até o N, tudo bem? Então aqui eu vou ter O de N. Essa linha aqui vai do 1 até o N também, então eu vou ter O de N. Essa linha aqui, ela vai, esse for aqui, ele vai do N até o 1, então vai ser O de N também. Então, o tempo, ele vai ser a soma desses caras todos aí, né? Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, isso aqui vai dar o que no final, pessoal? O tempo dele vai ser... eu não sei quem é esse K, e eu sei que N mais O de N mais O de N dá O de N, tá? Eu vou colocar aqui só para ficar mais claro, tá? Então, fica O de 1 mais O de K mais O de N mais O de N. Então, eu tenho 3 O de N, né? Mais O de N. Então, isso aqui vai dar O de N mais K. Tudo bem? Eu não sei quem é o K, também não sei quem é o N. Então, eles são minhas duas variáveis. Então, o meu Counting Sort, ele é O de N mais K. Tudo bem? Agora, a gente vai lá para o Radix Sort. O meu Radix Sort, eu estou considerando aqui que eu tenho N números, né, que eu vou querer ordenar. Eu usei ele quantas vezes? Eu usei ele uma vez para esse dígito, outra vez para esse dígito e outra vez para esse dígito. Ou seja, eu usei ele a quantidade de dígitos que eu tiver. Se eu tiver D dígitos, então eu vou usar ele D vezes, tudo bem? Ou seja, o tempo lá do meu Radix Sort vai ser D, a quantidade de dígitos, vezes o tempo do Counting Sort, que é N mais K. Tudo bem? Então, esse aqui é o tempo do Radix Sort. Tudo bem? Então, aqui finalizamos a nossa aula. Tudo bem? Eu espero do fundo do meu coração que estejam todos bem. Tudo bem? Com saúde. Que a família de vocês também estejam bem também. E é isso, tá? Fiquem com Deus, tá? Deus os abençoe.